interior e a prática externa. Texto áureo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, versículo 23. Verdade aplicada. É preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. Objetivos da lição: ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas e apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. Textos de referência: Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 2 e o versículo 5. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Introdução. Jesus menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. Em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazemos para sermos vistos e elogiados pelos homens ou por fé e amor a Deus. Capítulo 1. A justiça operada pela falsa motivação. Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. 1.1. Agradando a Deus e não aos homens. Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou movido pelo amor e pela fé em Deus. O grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Uma boa ação deve ser precedida por uma boa motivação, para que seja eficaz para os outros e para aqueles que a oferecem. Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor algum para Deus. Jesus espera que realizemos as obras de justiça, não para entrar no reino ou para ganhar uma posição especial diante do Pai, mas como atos deliberados para conformar a expressão externa de nossas vidas ao trabalho realizado por Deus dentro dos nossos corações. Quando doamos qualquer coisa para uma pessoa ou para a obra de Deus, pensando em fazer o melhor para Deus em gratidão por tudo que o Senhor tem feito para nós, expressamos em atitudes a transformação já realizada dentro de nós. 1.2. A verdadeira e a falsa piedade. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Na declaração feita por Jesus, vemos manifesta a verdadeira atitude de seus corações. Eles não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos. Eles faziam para receber honra da parte daqueles a quem ofertavam. Suas boas obras tinham uma única finalidade: o reconhecimento público. Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas o reconhecimento humano e que, ao soarem as trombetas para que fossem notados pelos homens, já haviam recebido aqui mesmo os seus galardões. A palavra grega usada por Mateus é hipocritai,
e ela aparece também nos versículos 2, 5 e 16. Era um termo usado no teatro grego e denota o ator por trás de uma máscara. Em Mateus 23, versículos 13 ao 30, Jesus usa a mesma palavra e ideia em várias descrições de piedade dos fariseus. Ele define o ensino farisaico e a piedade como hipocritai, ou seja, hipocrisia. Eles agiam de modo mascarado para ganhar o favor do povo e não como um ato genuíno de adoração a Deus em rendição incondicional. 1.3 Ofertando em secreto. Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã. Revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam, pensando em fazer o melhor para Deus e para o seu semelhante. Jesus disse que o secreto revela o secreto. Disse que o Pai vê aquilo que secretamente fazemos e a forma como fazemos. Declarou que ao fazermos apenas para Ele, Deus, e não para sermos vistos pelas pessoas, Ele, Deus, nos recompensará publicamente. Ou seja, o efeito que os hipócritas buscavam alcançar agindo de modo errôneo, Deus nos oferece gratuitamente quando agimos de boa vontade para com o próximo. Jesus ensina assim que o Pai está observando e valoriza mais a qualidade de nosso serviço e não tanto a quantidade. Para Deus, a intenção é fundamental. Devemos ter em mente que estamos tratando com um Deus que prescruta, que sonda o coração do homem e sabe todas as coisas. O que realmente é importante para Deus é a natureza dos motivos. Não existe galardão algum quando realizamos a obra divina por motivos egoístas ou para causar boas impressões diante das pessoas, pois a verdadeira justiça deve fluir do nosso interior. No capítulo 1, nós aprendemos que Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. Capítulo 2. A pretensiosa oração dos hipócritas. Segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Ele assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde motivos corruptos. 2.1 A maneira incorreta de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Quando chegava a hora estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. Isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa. Algumas pessoas buscavam estar em um lugar onde suas presenças fossem notadas, como na sinagoga ou na esquina de uma praça. Nestes casos, a motivação interior dessas orações públicas era o reconhecimento e o elogio da sua devoção, o qual carece de valor diante de Deus. Esta classe de oração hipócrita também recebe a mesma recompensa do que das esmolas, o louvor do povo. Em contraste, Jesus orienta os seus discípulos a orar em secreto. Em contraste com a ostentação pública por parte dos hipócritas, Jesus recomenda que procuremos um lugar privado, secreto, onde somente Deus nos observe. O fato de eles orarem neste ou naquele lugar em pé não era tão importante. Sua instrução era para que seus discípulos não orassem como os hipócritas, cujo objetivo era chamar a atenção e o aplauso da multidão. Eles não apenas oravam na rua, mas andavam para chegar à esquina das ruas mais importantes bem na hora definida para orar. Como grandes atores, eles fizeram das ruas e sinagogas os seus teatros. 2.2
orando ao Pai em secreto. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui somos informados de que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus. Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Essa é a maneira correta de se chegar a Deus em oração. Dessa forma, o cristão expõe sua fé, devoção, confiança e amor diante de Deus e é recompensado pelo Senhor. Da mesma forma que Jesus apresenta uma recompensa para aquele que dá, apresenta também aquele que ora. As vitórias que se materializavam no mundo físico sempre passaram por um período secreto na presença de Deus. Jesus estabelece a regra para a oração. Insiste em que toda autêntica oração deve ser oferecida somente a Deus. A falha das orações dos judeus que Jesus criticava é que tinham o propósito de serem vistas pelos homens. A oração em secreto foi o diferencial na vida de muitos avivalistas do passado. Homens como William Seymour, Hudson Taylor, John Wesley, Charles Finney, Moody, Jonathan Edwards, Gunnar Wingren e Daniel Berg, esses dois últimos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, tinham a mesma coisa em comum: a oração. Seus momentos em secreto revelaram um Deus poderoso, salvador e envolvente. 2.3 Orando sem vãs repetições. Nos versículos 7 e 8, Jesus aponta uma prática ineficaz e inaceitável para Deus na oração: a repetição vã. A razão é que oramos a um Deus que já sabe de tudo e está predisposto para nos ouvir e ajudar. Jesus não proíbe a repetição de uma oração. Ele orou 3 vezes no jardim do Getsêmani, essencialmente a mesma oração, e até elogiou a persistência em oração. Jesus se refere às palavras vãs, sem sentido. O Pai eterno conhece todas as nossas necessidades, e esse já é um forte incentivo para orar com mais frequência e com mais confiança. Deus estabeleceu a oração para oportunizar ao ser humano estreitar um relacionamento com o Senhor e ensinar-nos sobre a dependência e a relevância da fé e confiança nele. Segundo William Barclay, era impossível aos rabinos chegar-se a Deus se o coração não estivesse em atitude de oração. Estabeleciam que, para uma autêntica oração, era necessária pelo menos 1 hora de preparação silenciosa e particular e 1 hora de meditação depois. Mas o sistema judeu de oração se prestava à ostentação e à hipocrisia, porque o coração do homem se encheu de vaidade. Jesus alertou os discípulos acerca dessa maneira errada e estabeleceu que a oração dirigida ao Pai deve ser feita de modo correto, além de proveitosa, é totalmente gratificante. No capítulo 2, nós aprendemos que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde motivos corruptos. Capítulo 3. A prática do jejum. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta sua verdadeira motivação. 3.1 O jejum que agrada a Deus. Tal qual as esmolas e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas um espetáculo da sua suposta piedade, ao fingir dor, tristeza e abnegação. Era um verdadeiro show para atrair a atenção das pessoas. Em contraste, os discípulos do reino devem fazê-lo de acordo com os princípios bíblicos, não para serem vistos pelas pessoas. Devem evitar toda a ostentação,
todo desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Deve praticar sua piedade com alegria, com a intenção de agradar ao Pai e trazer glória ao seu nome. Somente assim receberá a recompensa de Deus, que está reservada para os fiéis. Em último caso, todo cristão tem a sincera opção entre duas alternativas. Primeira, ser um hipócrita e receber o aplauso do mundo, ou ser autêntico e receber a recompensa de Deus. A hipocrisia não somente nos priva de nosso caráter, nos priva também de nossas recompensas espirituais. Ao buscar o louvor superficial dos homens, deixamos de lado a eterna aprovação de Deus. Oramos, mas não obtemos a resposta. Jejuamos, mas nosso interior não é aperfeiçoado. Assim, a vida espiritual se torna vazia e inerte. A hipocrisia nos conduz a perder tanto a influência espiritual quanto as bênçãos de aqui quando Cristo voltar. Assim eram os fariseus, uma influência negativa que corrompiam e destruíam tudo aquilo que tocavam. 3.2. A privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados e orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo. Visto que o jejum requer autocontrole rigoroso, é uma tentação importante comunicar sutilmente nossos esforços ou vitórias aos outros. Embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano espiritual. O jejum pode ser individual ou coletivo. O individual trata com o particular de cada um. O coletivo visa sempre encorajar a igreja e concentrar-se na obra de Deus, para pedir direcionamento, expressar tristeza pelo pecado, a buscar o perdão na comunidade. Em todos os casos, Jesus alertou para a privacidade do coração. O jejum é um sinal de compromisso com Deus, quebrantamento e plena consciência de que somos dependentes. Essa prática deve surgir como fruto natural da presença do reino na totalidade da vida de cada discípulo. Quem encontrou o reino compreenderá que o reino se mostra de maneira concreta em uma vida piedosa e comprometida. A ação dos discípulos deve ser privada, mas a ação de Deus será revelada em plena luz para mostrar que o reino tem operado em segredo por meio do ministério dos discípulos. Em Cristo, a verdadeira piedade opera em segredo, sendo manifestada por Deus numa ação salvífica visível e pública. 3.3. A maneira correta de jejuar. Não podemos considerar que a aparência da miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida a fim de suscitar elogios, e isso contrariava todo o propósito do jejum. Jejuar nunca foi um meio de chegar-se a Deus para barganhar ou se tornar merecedor. O jejum tem como finalidade desviar nossos olhos das coisas deste mundo e focá-lo apenas nas coisas de Deus. É uma forma de relacionar-se espiritualmente e de forma secreta com o Pai. Jejuar é um exercício espiritual para quebrantamento, de domínio próprio, para priorizar as coisas espirituais e estreitar no relacionamento com Deus. Quem jejua, o faz para si, porque Deus não muda, nós sim. O jejum é mortificação da carne através da abstenção de alguma coisa. Nunca deve ser feito em base de troca. Ou seja, darei isso para conseguir isso, e essa é a maneira errada de fazê-lo. Quando jejuamos, nosso espírito se fortalece e nos tornamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e discerni-la.
Embora não seja uma prática muito utilizada pelos cristãos atuais, o jejum é de vital importância para as nossas vidas. No capítulo 3, nós aprendemos que o jejum é uma prática importante para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta sua verdadeira motivação. Conclusão: todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, ao praticar esmola, oração e jejum, deve fazer com todo o seu ser envolvido, coração, mente e corpo, refletindo assim a fé, a devoção e o amor a Deus, visando a glória de Deus. Amém.